A gente conversa aqui no Repórter MT com o deputado estadual Zeca Viana e agora eu vou abordar assim, a questão do PDT. O senhor que é presidente estadual do PDT, não é? Rapaz, nós de ver que com a saída do governador Pedro Táxi, que o senhor ajudou a eleger, que hoje não está no PDT, está no PSDB, com a saída do Pedro Táxi para o PSDB, houve um esvaziamento no partido, porque é lógico, é muito comum o governador do estado, muitas lideranças quererem, né, acompanhá-lo. Agora, a gente tem percebido nos bastidores que isso continua, se não acontecendo, mas ameaçando a acontecer. Gente que está aí com as malas, gente que estaria com as malas prontas para ir para outro partido, deixando o PDT. Procede isso? Procede. E é mais do que natural, né, Paulo? Vocês da imprensa mesmo até me assustavam com a minha pouca experiência como dirigente de um partido do estado, de haver uma debandada do PDT junto com o governador Pedro Táxi. E eu fui muito feliz, eu fiquei bem à vontade, não liguei para companheiro nenhum, fica, não saia, deixei todo mundo bem à vontade. E felizmente saiu muito pouco na época. Saiu pouquíssima. Na época da saída do Pedro Táxi. Na época da saída do Pedro Táxi, saiu pouquíssima gente. Eu dou exemplo, nós vamos dizer que nós tínhamos 20 mil, 21 mil filiados no estado, hoje nós estamos com mais de 30. Nós vamos ter candidatos a prefeito já confirmado em torno de 43 municípios. Eu e o Pedro Táxi elegemos 6 prefeitos em 2012. Eu estou trabalhando para eleger no mínimo 15 agora. E eu só lamento que vai sair mais. Com essa janela necessitada. Porque existem os vereadores descontentes, existem os próprios deputados descontentes. Então essa janela é para acomodar os descontentes. Está descontente no meu partido, tem toda a liberdade, vai para o partido que acha melhor. Até ontem eu saindo da audiência pública, eu encontrei com o Leonardo, o deputado Leonardo dando entrevista, e eu meio se assustou, e daí lógico, quem sou eu para dizer não, você fique com ele? Eu lamento, claro, eu estou perdendo 50% da minha bancada. Nós somos em 2, está saindo, está ficando só eu. Não, eu já. Mas eu já, ele já se manifestou lá atrás que ele não ficaria no partido. Ele tá com o PSDB também. Mas aí a conversa com o Leonardo. Não, a conversa com o Leonardo. Vocês não tiveram conversa depois daquela entrevista que foi meio queima-roupa, mas depois vocês não conversaram? Não, mas porque ele está saindo do partido. Está saindo, ele vai para o PSD. PSD. E aí, eu com toda naturalidade, eu acho que é mais do que justo. Ele tem liberdade para isso. Não é ingratidão, não? Assim como não, eu acho que não, mas quem tem que falar? Mas o Pedro Táxi é diferente, o Pedro Táxi é executivo. Nós estamos no legislativo. Quem tem que ficar descontente, talvez, com ele, é os eleitores deles, não sou eu. Né? Agora, o Pedro é diferente. O Pedro gerou uma expectativa que nós íamos crescer o partido e oportunizar aos companheiros uma oportunidade de ajudar a administrar, que não aconteceu. Então, aí é uma situação diferente. Mas isso é natural. Como nós vamos ter também vinda de vereadores de outros partidos para dentro do... Assim como sai, entra, né? Entra, é natural, né? É uma fase de acomodações, né? Então, eu como dirigente do partido, cabe a mim deixar os meus companheiros bem à vontade. Eu não estou pressionando com ninguém, não liguei para parlamentares, não, desculpa, liguei sim, ontem falei com um vereador lá de Bom Jesus do Araguaia, que ele é de um partido lá, né? Pedi para que ele venha acompanhar o nosso candidato a prefeito lá, e ele vai vir no PDT, foi o único até agora. Claro que agora esse mês eu vou começar a trabalhar isso, porque cabe a mim trabalhar, senão eu vou ter um vazio no partido. Tem informação que o senhor está namorando, o senhor não, o PDT está namorando aqui em Cuiabá com os vereadores Dilemário... Você está me comprometendo a dizer que eu estou namorando. Dilemário Alencar e também o Allan Kardec. Eu conversei com o Allan Kardec, o Allan Kardec demonstrou todo o interesse de vir para o PDT, falou que deve sim estar no PDT. E o Dilemário, nós temos uma prévia, ele conversou com o Julieri, eu conversei com ele um pouquinho na nossa convenção atrás,
e ele também está interessado em PDT. E o PDT está de portas abertas. PDT, ele é um partido que vai crescer muito nessas duas eleições, na eleição de 2016 e na eleição de 2018. Nós temos um candidato fortíssimo para presidente em 2018. Então isso vai alavancar o PDT. Não só no estado do Mato Grosso, mas no Brasil. Você está falando do Ciro Gomes. Você pretende, o PDT regional pretende trazer o Ciro Gomes aqui? Ciro Gomes deve vir agora em março aqui, juntamente com o nosso presidente, o Carlos Lupe, para a gente fazer um ato de filiação aqui desses vereadores que estão vindo e fazer aí um pré-lançamento também da candidatura do Julier a prefeito de Cuiabá. Então, Julier, que é a minha próxima pergunta. Julier Sebastião da Silva, ex-juiz federal, é um nome que está hoje filiado ao PDT, que é o nome que vem sendo falado aí que pode disputar a prefeitura de Cuiabá. E isso vai depender de que, para ser líquido e certo, o Julier vai ser, haja que houver, o nosso candidato. Vai depender de pesquisa, se ele não emplacar, qual é o plano B, se o PDT tem plano B, se não tem? Hoje, eu diria, depende exclusivamente dele. Julier. Só dele, Julier. Mas dependendo dele, já é o sonho da vida dele. Mas exato, então ele vai ser o candidato. Deputado. Se depende dele e ele quer, o diretório municipal quer, cabe a mim apoiá-lo. Mas, deputado, se eu não posso, como presidente, não emplacar o nome, não emplacar. Porque tem tudo. Mas daí depende dele, ele que vai dizer que ninguém é louco, ninguém é suicida. Se ele vê que ele, mas não é a minha vez, não é o meu momento, ele vai procurar outros partidos para compor. Terá que ser natural. Espera-se a humildade dele de chegar, gente, Sim, sem dúvida. Eu acho que ninguém é suicida para fazer um ato de suicídio para dizer, não, eu vou porque eu vou. Não, e ele está trabalhando direitinho, está conversando com vários partidos, está buscando os partidos. E esse posicionamento do PSDB está acabando fortalecendo ele. Esse veto de partido tal, de partido A, partido B e coisa. É óbvio que esses partidos, se eles não tiverem candidatura própria, eles vão buscar uns outros partidos que tenham candidatura para compor, né? Uhum. Mas aí, a possibilidade de alianças, vamos falar de Cuiabá, que aqui é o principal colégio eleitoral do estado. O PDT está aí em conversas com quem para poder formar uma chapa de oposição para concorrer um pleito de outro? Eu acho que essa pergunta seria mais bem explicada pelo próprio pré-candidato Julier. Eu vou te dar mais ou menos o que eu estou acompanhando. O Julier conversou já com o presidente do PMDB. Existe, pelo que eu quero saber, uma grande chance. O PT, se não tiver candidato, já sinalizou que vai estar com o Julier. Você está falando aí dos rejeitados pelo Pedro Táxi. PT, Pedro Táxi querem ver. PMDB, idem. O PR, não sei eu devo conversar com o Érico Fagundes agora por esses dias, presidente, para ver qual que é o sentimento dele, qual que é a vontade dele no partido aqui em Cuiabá. É óbvio que se eles não tiverem candidatura própria, a gente vai convidá-lo, que é natural. Eu sei do companheirismo que o Érico tem com o Mauro Mendes, que o Blairo tem com o Mauro Mendes, que eu tenho com o Mauro Mendes. Por amigo, o senhor também é amigo do Mauro Mendes. Eu falei que eu tenho com o Mauro Mendes admiração, amizade, mas pelo que vem demonstrando aí, que eu vi na mídia, não sei se é verdadeiro, o PSDB já emplacou o vice dele, que é o Pago Táxi, né? Se for realmente isso, está definida a chapa do Barro. Água e óleo, o PDT não entra. Não, de forma nenhuma. Aí cabe aquilo que você falou, juntar os rejeitados. Mas e vamos caminhar. O bloco dos excluídos, né? É o bloco dos excluídos. Deputado, e eu vou votar
possivelmente falar de Cuiabá, mas eu lembrei aqui, lá em Primavera, que é a sua cidade, tem o seu irmão, que é o Getúlio Viana. Ele já foi prefeito da cidade e o nome dele está lá, né, colocado para ser candidato. Vai realmente ser candidato o Getúlio lá em Primavera? Uma boa pergunta, Paulo. Eu, inclusive, conversando... Se o irmão dele não souber... Eu conversando essa semana com a secretária-geral do partido, eu falei, Renata, nós estamos cuidando de 140 cidades do estado do Mato Grosso, estamos esquecendo Primavera. Isso é uma realidade. E é importante ter... Meus companheiros, meus amigos, meus eleitores de Primavera que me perdoem, mas é uma realidade. Eu fui muito cobrado essa semana por lideranças de Primavera, né? Eu fui bem claro, gente, vocês precisam entender, o Getúlio já deu a contribuição dela. Eu já sacrifiquei meu filho lá em 2012, um jovem, para dizer que a gente tinha vontade de continuar administrando Primavera. Eu estou dando a contribuição em nível estadual. Primavera tem bons nomes. Então cabe à sociedade buscar um melhor nome para administrar, se não estão satisfeitos com aquela administração. Descartado, né? Eu possivelmente não vou ser. Quem está torcendo para o senhor ser candidato lá é o Pedro Táxi, porque aí o senhor sai do sapato dele. Não, e se eu for candidato lá, eu quero ir lá no meu palanque. É lógico, eu quero cobrar um pouquinho da contribuição dele, porque eu fiz com ele, né? Mas eu dificilmente serei candidato lá. Né? Agora o Getúlio tem até sinalizado, dado sinais que pode voltar. Eu, se fosse o Getúlio, particularmente, eu não voltava. O Getúlio fez uma administração para Primavera exemplar. Como é que está a situação dele perante a Justiça Eleitoral? Não tem problema. Não tem. Ele teve uns 80 processos de um promotor lá, que nada se justificou, aquelas denúncias do promotor, né? Tem um promotor mesmo em tudo lá, é verdade? Eu acho que ele é meio tipo eu, assim. Meio variado. Mas aí, o Getúlio, seria também para o Getúlio um suicida ele querer voltar. Por quê? Já foi prefeito. Eu vou te dar um exemplo, pois é. Ele fez uma administração exemplar de Primavera. Está marcado na mente dos primaverenses. O Érico era um grande líder em Primavera. Tinha uma história dentro de Primavera. Lembro disso. Toda a história que o Érico construiu dentro de Primavera, ele jogou tudo fora nesse mandato agora. Tudo fora. Hoje o Érico é uma pessoa descrédito perante o eleitor. Porque ele não conseguiu administrar Primavera. Ele não conseguiu, deixou muito a desejar. E o Getúlio possivelmente vai voltar a fazer uma administração exemplar como aquela que ele fez. Então fica quietinho lá com o Bom Martin. E vai ser lá. Se houver o clamor popular, porque isso é natural, né? Quando você tem uma rejeição diante daquele que ali está no mandato, aí você fala, éramos felizes e não sabíamos. Aí de repente... mas isso aí é a sociedade que tem que falar, né? Mas não cabe a nós, é aquilo que eu venho conversando com a sociedade primaverense, não cabe a nós resolver o problema. Agora nós já demos a nossa contribuição, estamos dando a nossa contribuição. E nós temos bons nomes lá para administrar. Só falta a vontade de participar. Porque você, na política é assim, né? Existe muitas críticas, mas existe poucas pessoas de bem, realmente de bem, que queiram ir para o enfrentamento. Lá tem vários candidatos que querem, mas eu não sei se é aqueles candidatos adequados para administrar a Primavera. Então, e se não for ninguém de bem, vai ter. O espaço tem, né? Vai ter que alguém assumir. E tem que combinar com o povo, né? Combinar com o povo principalmente. Exatamente.